final de semana dedicado para fazer o canteiro, mas eu, como psicanalista, iria parar por aí. Como refletir a construção do nosso canteiro para as 3 áreas principais da vida: da conta bancária, da libido, casamento e do poder pessoal, enfim, do corpo, da saúde, da mente. Mas antes disso, hoje eu tenho a ilustre participação do meu amado, graças a Deus, meu love, meu amor. Nossa, minha mente bugou na hora que você falou do libido. Libido. No nosso canal aqui do Método Autocura. E o seguinte, números, vamos para números, love? Vamos. Não, é sério, que engraçado. Você falou do libido, a mente buga, cara. Como Do que o homem homem? tem a mente poluída, né? Ai, que horror. Mas é isso. Homens entenderão. Referente aos números, foram 25 metros de canteiro. Gente, que trabalho que deu. 125 mudas, 25 plantas, daquelas grandes, que é um buraco maior. Depois a gente põe no vídeo, no final do vídeo. E aquelas machadadas lá, que é o nome daquele negócio que faz o buraco, não sei. Pelos meus cálculos, umas 2.500 pancadas daquela no chão. Ficou sarado, né? E agachamentos também, deve ter dado uns 500 agachamentos. Gente, é muito trabalhoso. E aí a gente conversando, plantando, e a gente juntos, né, conversando e falando, meu Deus, o quanto é trabalhoso. E é por isso que as pessoas, nós, seres humanos, tendenciamos aqui. O que a nossa mente tende? A ficar aonde? Na zona de conforto. Porque eu até quero colher o fruto. Eu até quero aquilo que o outro tem, eu sei que eu tenho potencial, mas a jornada, o percurso, é o que a mente fala. Plantio, né? O plantio. Até porque plantar, quando a gente chegou, eu tinha uma ideia, você tinha uma outra ideia. Então, se a gente for pensar na parte de conjugal... Já entra outro caminho, né? Que aí é a hora do tipo, a ideia dela tem que casar com a minha ideia, que é o casar, né? O casar, que é a parceria. Tem que casar. Então aí esse casar, que é unir a ideia dela com a minha ideia, isso já dá, o primeiro pânico já dá ali, né? O desquite, porque eu quero defender meu ponto de vista, aí às vezes eu quero defender, mas eu não valido, por exemplo, o ponto de vista dele. Não, ele tá falando a ideia, e aí eu já nem valido a ideia dele, já dou a minha. O que eu tô esperando? Que ele aceite? E provavelmente, às vezes, ou se a pessoa cede demais, isso vai dar um problema no futuro. Ou vai ter... a pessoa tá se invalidando ela também, tá se invalidando, e isso a longo prazo vai sufocando o casamento. Ou ela vai ter a discussão e a briga. Sim. E aquilo que era para ser um projeto inicial é maravilhoso. Mas sabe o que eu tava pensando? A gente ainda tá falando da grande parte, da maioria das pessoas que traçaram um propósito para ter o canteiro, porque o fruto, a pessoa às vezes só fica no mundo utópico. Eu quero um casamento, eu quero ser rico, eu quero ser fitness, eu quero ser feliz, eu quero ter poder pessoal na minha carreira, só fica ali. Mas o fazer, a jornada... Quero um cargo, né? Quero o cargo de gerência, quero o cargo de diretor, mas não quer assumir a responsa de um diretor, não quer assumir a responsa do gerente, né? Quer cobrar a galera, não quer ser o cara chato da equipe. E aí você vê, a gente teve a ideia do canteiro e fomos atrás. Então a gente primeiro pesquisou, inicia no plano das ideias. O que eu quero? É igual a construção de uma casa, né? Para eu construir uma casa, eu preciso fazer primeiro um desenho. Um projeto inicial. Um projeto para poder fazer o passo a passo. Isso acontece muito nas contas bancárias das pessoas. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero viajar, enfim. Tá, mas hoje... Você não entra numa loja e fala que quer ter um carro. Você já sabe o carro que você quer. Normalmente você vai para uma loja já sabendo o carro que você quer, né? O valor da parcela... Como eu vou pagar isso? Você já foi com o valor em mente. Quero pagar X de parcela, quero ter o carro X. Então você já vai estar ali, né? Vai ser SUV, ou vai ser picape, ou vai ser um carro popular, ou vai ser um carro que tenha alguns requisitos básicos que você queira ali. Quero banco, área e direção. Pronto. E isso já é uma mentalidade madura, consciente, porque... Nós temos muitos adultos, gente, que possuem ainda a mentalidade infantil. A mentalidade infantil, ela é qual da criança interior? Eu quero, ponto, faço birra, ou eu não faço birra e não ajo para ter. E aí você diz... é uma birra. Que é uma birra, que é chamar a atenção, né? Que é a vítima, porque a criança, sim, ela tem permissão para ser essa vítima, porque ela sobrevive diante de 2 pessoas, ou seja, de alguém que cuida dela.
Mas quando a pessoa, o adulto, ele toma consciência, aí sim isso é traçar o planejamento. Então, para eu ter qualquer coisa na minha vida, inclusive um canteiro, eu primeiro preciso ter a ideia, eu preciso ter o planejamento dos passos que eu sou capaz de fazer. E aí entra a questão do casamento, até da vida financeira também, as adaptações. O casal se adaptar, a junção das duas ideias, que era o que a gente estava falando, e aí sim começar o canteiro, né? E aí, por exemplo, pensando na área da saúde, da estética, eu até quero emagrecer, quero ganhar massa, mas eu faço ali o planejamento, mas a rotina vai fazer com que eu precise também me adaptar. Então, nem sempre, porque também entra muito perfeccionismo. A pessoa foca esse planejamento e ela não está apta ao que vai vir a acontecer, ao que o fluxo da vida vai acontecer, lidar com as relações, enfim, tudo isso vai acontecer. E a gente entra num segundo passo do canteiro também, que é, meu Deus, tá bom, a gente conseguiu, planejou, comprou, teve a ideia, alinhou a ideia, agora começa a mão na massa. Sair da zona de conforto, que é a segunda zona, né? A primeira zona é querer ter e tal, essa loucura toda que ela falou. E a segunda zona é literalmente o efetivar, né? Fazer, sair do... E aí a gente encontra sujar, né? alguns desafios nesse momento de sujar, porque a mente fala, será que vai dar certo? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que eu investi e tô no caminho certo? Que, por exemplo, da relação, tem muitos casais que é onde já estão afunilando para separação e divórcio, será que ainda vale a pena? Sim. E aí optam, né? No meu caso, valeu. O meu também. Olha o libido. E aí a gente... Já buguei de novo. E aí eu tenho que retomar, né? E aí, será que vale a pena? E às vezes ainda vale, só que vai dar muito trabalho. E se a gente for, então, agora focar no vale a pena... vale a pena ver de novo. No vale a pena da relação. Às vezes o homem, ele quer, então, ele deseja ali a vida do cara, a esposa do cara. Só que é muito louco, porque eu também vejo isso nas mulheres. Caraca, eu adoro o jeito do marido dela, eu queria que o meu marido fosse assim. Só que é muito louco, que uma vez você falou isso pra mim, né? Pra se haver a esposa, é porque primeiro houve a mudança dele. Pra se haver o marido, é porque houve a mudança da esposa. Então, o fruto que eu quero daquela relação ou da conta bancária do outro, eu tenho que ver o processo. Que eu acho que eu já falei isso num vídeo uma vez, da questão, por exemplo, se eu quero contar uma piada engraçada, só que às vezes a piada ela é machista, ou sei lá, piada escrota. E que eu contaria para um colega meu, ou para o meu cunhado, sei lá. E às vezes eu conto pra ela, às vezes não, quase sempre eu conto pra ela a mesma piada que eu conto na rua. Então, assim, é anormal. A confiança, né? Que aí é onde entra aquela, às vezes, nossa, lindo, que zoado, e dá risada e já era. Mas que é esse lance. Ou eu retruco também com uma ela já retruca ruim. com uma outra piada, que aí vai ser ruim pra ele. vai ser ruim pra mim, né? Aspas duplas. Mas que é esse lance da confiança, que tipo, cara, é só uma piada, tá tudo bem, eu só não quero perder a piada, entende? Então, mas seria isso, que é o que você tá falando, né? Que é tipo, é meio que um pagar o preço, né? Então, existe um pagar um preço pra tudo. Exato. Então, por exemplo, nem todo, que nem a gente ficou aqui tem 2 dias, quase 3 praticamente. Nos períodos, sim. Se for somar, deu 3 dias. A gente já vive praticamente não, 24 horas junto o tempo inteiro, praticamente. Só não quando eu tô na rua, mas é isso. Mas na grande parte dessas 24 horas do dia, a gente tá conversando. E nem todo cara também quer pagar esse preço de conversar com a esposa dele quando chega do trabalho ou na hora que tem que resolver alguma coisa. E nem toda mulher também quer conversar com o cara, quer perder tempo tentando alinhar a cabeça desse cara, porque foi ela que me tirou de onde eu tava. Que eu já também gravei um vídeo sobre isso. Mas porque eu vi que em você que tinha o intuito de não pular fora, de não abandonar, exato, entende? E você viu em mim que eu reconhecia você. Porque, gente, a vida, a jornada, tanto do casamento como da vida financeira, ela oscila, né? Tem altos e baixos. Então, eu acho que o grande bingo é o casal sentir que tem reconhecimento e que tem parceria, que é, tipo, eu não vou pular fora. A gente tá nessa situação, a culpa é dos dois, mas os dois também podem... E aí parte do princípio. Se, cara, você tá com essa pessoa aí, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos, vocês não estão à toa junto. Né? Vocês não estão uma semana junto.
Então, às vezes, o casal ali com uma semana já tá tendo briga, não. Então, aí não vale nem muito a pena continuar, mas... Porque na flor ali da paixão ardente, onde você quer fazer sacanagem em tudo quanto é lugar, aí não tem momento pausa pra briga, não tem nem pausa pra pensar em nada ali. Você só quer ir pros finalmente e já era. Mas a partir do momento que você tá ali 5, 6, 7, 8, 10 anos com a pessoa, eu acho que aí já entrou a questão do amor, do afeto, que aí é onde precisa se entrar num eixo para o entendimento do casal. E que aí vai dar trabalho, mas vai ter fruto, né? Esse plantio, essa manutenção, Exatamente. essa manutenção do casamento, do relacionamento. Tem que ter paciência, né? Você vai colher, é a longo prazo, que é a questão de colheita, não tem o que fazer. Esse jardim hoje está de uma forma, daqui a um ano ele vai estar de outra forma, só dependendo do jeito que cuidar. Então, se cuidar, ele vai estar de uma forma, se não cuidar, ele vai estar de outra forma, mas de uma forma ele vai estar. Sim. Cuidando ou não, só vai depender do que você optou, se você vai cuidar ou não vai. Se você vai fazer a manutenção daquela planta, daquele lírio, ou aquela barba de serpente, de repente uma ali ficou amarelinha, vamos trocar, se vai trocar, não vai, daqui a um ano você vai ver diferença. Então é isso. E às vezes também a expectativa, acho que também mais da mulher, o homem tem mais essa pensativa que eu vou dizer no trabalho, a mulher tem na relação. Conversou uma vez, não vai melhorar, gente. É como as notas musicais, né? Você tem um problema, você vai subindo o tom, conforme vai passando o tempo, vocês vão conversando, realizando, agindo. Isso eu falo muito no meu livro que a gente tem, é um livro juntos que, na verdade, ele foi o meu primeiro livro, mas eu lancei ele mais à frente, que fala da nossa crise conjugal. Eu não sei em que ano, em que momento você vai ver esse vídeo, mas a gente já tem mais de 18 anos juntos. E sim, a gente foi pego, sim, a partir do 5º ano, tão novinho, 5º ano de casado. A gente já estava junto 10 anos e 5º ano de casado. E vai sim se afunilando. E o casamento, ele tá muito relacionado a duas coisas, a conta bancária e a performance também do indivíduo, do corpo, da saúde, tudo é um espelho, tá tudo integrado, o corpo e a mente são integrados. Então, quando você vê que a coisa tá ruim, tanto do casamento, você pode ver que a sua mente, a parte do poder pessoal, de autorrealização, de você se sentir útil, valorizada, suficiente, enfim, isso tudo está atrapalhando as camadas da vida também, e da vida financeira. Então, a gente quis fazer esse vídeo para mostrar que todas as nossas ações, elas refletem sim as áreas da nossa vida. E deixar para você o convite, se você se conectou com essa dor e quer essa cura, porque às vezes a gente se conecta, né? O ser humano tende a se conectar com a dor, mas quer deixar para lá, porque mexer, é o que você fala, que mexer no lixo dá muito trabalho, porque Tirar o lixo, né? A grande maioria, eu pelo menos não gostava, e hoje eu odeio que o lixo fique. Então, tá ruim, cara, senta, resolve, E eu acho que, sabe por quê? Tem que resolver, tem que tirar o lixo. Eu não vou deixar o lixo dormir lá, sei lá, sei que tem lixo na pia da cozinha. Se você deixa o lixo dormindo ali para um dia para o outro, já junta a mosquinha. Não, a mesma coisa o lixão grande, então você tem que tirar diariamente. E lixo tira todo dia. E é o que ela falou. Cada dia você tá num nível. É como o curso de inglês lá que tinha antigamente. Básico 1, 2, 3, depois intermediário, e assim vai, avançado. E são as curas que a gente passa todos os dias. Então aqui hoje, a gente passou por curas também, por processos de evolução. Todos os dias. Né? Então, todos os dias, né? Com cada machadada, é a mesma coisa. Então, cada plantinha que eu coloquei ali foi um processo de evolução. Quando chegou na 100ª mudinha, eu já tava expert em dar aquelas pancadas no chão. Verdade, ali. Fica mais fácil, né? E vai indo, você vai Igual, vai a gente também, a gente tem discussões, enfim, pensativas diferentes, só que hoje eu já sei quais são os gatilhos que o que eu falo aciona nele, ele já sabe em mim. Então, se a gente vive ali um curto período, a gente já sabe retomar, que é isso que é importante. A pessoa acha que ela vai ser curada. Gente, a dor, enquanto você existir como pessoa, ego, a sua dor vai existir para sempre. Sim. A questão é que agora você toma consciência. Você vai crescer para sempre. É como uma árvore. A gente estava falando do IP essa semana, que a gente tem um IP aqui em casa, que nós plantamos um IP rosa. E ele quando nós plantamos ele aqui, ele tinha 3 anos e meio. Agora ele deve estar com 7 anos e pouquinho. E eu falei pra ela, o que eu fiz com esse IP? E ele cada vez está maior. E o nível de altura que ele chega, acho que é mais de 30 metros, se eu não me engano. Depois você dá uma pesquisada aí, mas acho que ele bate 30 metros de altura. Ele deve estar aqui com uns 8 para 9 metros já.
e ele dá 30 metros de altura. Mas você vê, ele está crescendo constantemente. Ele sempre está evoluindo, como tudo, que é o que ela está falando. Então, a gente precisa evoluir o tempo todo. E não tem como, não tem buscar como o isso sem o autoconhecimento. É buscar o autoconhecimento com informação, sempre. educação. É impossível você ter uma vida financeira estável, de crescimento, primeiro se você não herdou esse conhecimento através da sua família, e se você não herdou, se você não buscar. Sim. Se você não planejar, se você não colocar a mão na massa, se você também vai ter fazer o planejamento dos gastos, planejamento do Nossa, vai ter desafios, você vai ter que ser ousado. É o lucro, exatamente. O que você vai reinvestir, o que você vai investir, que é diferente, investir e reinvestir. Exatamente. Então é isso, o que você vai guardar de fundo de emergência, o que você vai deixar rendendo, então e aí vai. E aí, se você se conectou com isso, então, dentro do método autocura, eu tenho, além do livro dos casais, eu tenho livros focados também para poder pessoal, porque o casamento, como a gente disse, né, e a vida financeira, ele começa a se frustrar porque ambos os indivíduos, eles estão numa posição de vítima, então eles estão esperando que o outro venha salvá-lo, tanto salvar emocionalmente como financeiramente, e estão projetando que o outro faça esse resgate. Sim. E quando um decide, às vezes você não está ainda com o seu parceiro ou a sua parceira assistindo, mas quando um decide mudar, é impossível que o outro não mude. Não sei se positivamente, porque a decisão do outro também pode não ser querer mudar. A pessoa pode querer falar, eu não quero mexer no meu lixo interno, eu quero continuar aqui, porque sim, mexer nos lixos assustam, mexe com toda a configuração, não só do casal, mas da família também. Da família, como se alguém decidir virar vegano, né? Então, como que uma pessoa, sei lá, se ela virasse vegana, como é que ela ia, se um dia eu tô ali, vai tomar um café junto, como é que ela vai fritar um ovo ou fazer um bife ali pra mim? Então, assim, é a mesma coisa, né? Então, se eu resolvesse virar vegano, como é que eu agora vou fazer um churrasco para ela, se ela quiser. Então, assim, fica difícil, né? Todo mundo tem que estar na mesma caminhada, né? E você também entender que, às vezes, da família em si, muitos, às vezes, não vão querer continuar a mesma jornada que você está seguindo. Também. Então, também o autoconhecimento faz você ter essa compreensão, essa empatia, poder respeitar o momento de cada um, se autorrespeitar, porque isso é autovalor, é posicionamento. Sim. E eu posso dizer para você, sim, se fosse lá quando começou a nossa crise, que foi, eu engordei 20 quilos, os dois engordaram, né? Sim. A gente ficou assim, completamente confuso mentalmente na nossa vida, a nossa vida financeira também sentiu o reflexo dessa confusão. Mas se você está se encontrando assim hoje, eu posso dizer para você que há esperança. Só que você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para buscar informação. Obviamente, se você chegou até o final desse vídeo, esse vídeo chegou para você, é porque o seu campo já está buscando por essa coragem. Às vezes você não sabe como. E o método autocura eu fiz justamente para as pessoas que ainda não passam por uma terapia. É você, mulher, que está começando. Você fala, gente, eu acho que tem um jeito. Eu acho que tem um jeito de sair. Eu sinto que o meu marido confia em mim. Ou você está sozinho e fala, eu sinto que tem como ter uma perspectiva. Às vezes você está num ponto de a sua terapia, vamos supor que é uma loja de carro. Você está indo numa loja de carro, você não foi ainda na terapia, mas talvez se você fosse sem saber se você quer o carro, qual o modelo de carro. Então fica difícil. Então, meio que você não fez uma autoanálise ainda. Puta, eu não sei nem o que eu quero. Então você tem que ir numa terapia, você não sabe nem que carro que você quer. Eu não sei nem o que eu falo, eu só sei culpar então, eu o outro. Cheguei lá na loja de carro, e aí, que carro que você quer? Ah, não sei, acho que eu quero uma bicicleta, um patins ou um skate. Você tá na loja errada, calma. Então, peraí, arruma a sua mente primeiro. Porque você não sabe qual que é o seu problema, você só sabe julgar e criticar o outro, você não sabe como você se melhora. Esse processo do autoconhecimento legal é isso, porque você começa a se analisar. E tipo, você fala, caraca, que loucura. Aí você começa a analisar. Aí sim, aí você vai para uma loja de carro, que aí no caso é a terapia. Você chega lá na terapia, você já tá trocando uma ideia com você mesmo ali dentro. Você só precisa Agora precisa colocar organizar, os pingos, organizar aquela frase toda e ver e o aí, modelo. O método é justamente isso, porque no início eu fui buscando sozinha, porque eu tinha primeiro vergonha, a gente ainda não podia conversar dessa forma, de jeito nenhum, porque um estava atacando, ou os dois estavam se defendendo, os dois estavam atacando.
Então, Começa uma luta, né? começa uma luta e aí vai se perdendo totalmente o sentido Que da essa luta parceria. faz parte do inconsciente, né? Que são os padrões. Aí já começa outras paradas que tem nos livros dela também, tem nos meus lá também. Exatamente. E aí, por que a gente optou de chamar, né, de método autocura? É para começar, é para quem está no início da jornada. Meu Deus, eu quero ver, eu quero ler e ver se eu me identifico com as histórias. E todas as histórias, elas vêm das nossas dores e obviamente, eu estudo inconsciente. E tá funcionando? Tá. Põe fechar, falta só 10. Ela vem das nossas dores, eu estudo o inconsciente, então eu sei entender a simbologia dos meus sonhos e as narrativas são construídas através dos meus sonhos, que provém, obviamente, da nossa construção, da nossa evolução como indivíduo. Sim. Então, para você que está iniciando a jornada ou já está no meio da jornada e fala, gente, eu quero uma orientação, primeiro da minha mente, entender o que é inconsciente, o que é padrão, o que eu herdei, e aí vai subindo os gatilhos, vai subindo, eu vou entendendo o meu poder pessoal, como que eu me posiciono, como que eu gero respeito, como eu me valorizo, porque Sim. a partir disso eu consigo fazer isso com o outro. E é legal, é como se fosse um livro de receita, né? Então, uma coisa é você não saber nem de onde partir, né? Então, você ter ali um caminho é um livro de receitas. Então, você começa, aquilo ali talvez já vai despertar uma dúvida dentro de você, um caminho para você começar a descobrir o seu caminho, que é o método, exatamente, né? Gente. Então... E é isso, se você chegou até aqui também, eu também queria deixar o meu jabá, porque lá no meu perfil do Instagram também tem um link, que eu também tenho alguns livros. É que lá o negócio, um buraco é um pouco mais Não, é pra homens mesmo, ali não... Ele fala que eu faço mamão com açúcar, mas é porque é coisa de mulher, né? A gente é mais empata. Você passa mais talquinho, ela não passa passo mais talquinho não, tá? Eu falo a verdade. Não, mas você é boazinha, Mas os livros dele é pra homem mesmo. Não, o meu é pancadaria, o meu é dane-se, meu. Não aguenta, bebe leite e já era. Eu não fico também, não sou salvador de ninguém também. E é legal também pra mulher comprar, ter acesso à informação do livro dele, porque você vai entender a mente do seu marido. Sim. Porque nós mulheres precisamos também saber falar. Que são padrões, né? São padrões, né? Todo mundo anda pra frente, né? Você não anda de costas, certo? Seu pé virado pra frente, você anda pra frente. Então, assim, são padrões. Homens praticamente vão pensar a mesma coisa. São padrões. E as mulheres também praticamente vão pensar a mesma coisa, né? A mulher tem lá o período menstrual, o homem também tem. Então, assim, todo mundo tem. Internamente. Exato, são os padrões ali. É que os caras não falam, mas... Todo mundo tem. E nos nossos livros a gente fala por que os homens não falam. Gente, isso que a gente tá falando, a gente fala, mas são tópicos muito pequenos, porque assim, vai se aprofundando na psique, tem por que os homens não falam, tem por que as mulheres falam demais, gritam demais, que a gente chama de sabotadores, então são padrões. Nós somos, se a gente tá dormindo inconscientemente, sabe o filme do Matrix, que o Neo tá dormindo? Se a gente tá dormindo, a gente é só uma impressora imprimindo papel da ancestralidade, daquilo que eu aprendi. Eu não tô consciente da minha vida. Ou às vezes você nem imprimiu, só te entregaram um livro ali e falaram, segue esse plano aqui, né? Imposto, então, né? Foi uma imposição. Que eu tenho um livro lá que fala isso, sobre a herança invisível. Meu livro da herança invisível fala isso. Gente, então assim, é pra ontem, é o teu chamado, as oportunidades elas passam, então não perca mais tempo, eu posso te dizer, te afirmar, que é impossível você começar a abrir o teu livro interior e a tua vida não melhorar. Vai ter limpezas? Vai ter limpezas, porque se tá ruim, precisa o quê? Falei isso também. Exato, e limpar, você vai ter que depois puxar toda aquela... Vai lavar o seu quintal aí agora, pega a sua mangueira, se tiver tudo embochado, tudo sujo. Você vai sair empurrando essa sujeira, e essa sujeira vai empurrando, você vai empurrando, tá limpando aqui, mas você tá empurrando ela pra algum lugar, daqui a pouco você vai ter que arrumar o ralo lá, você vai ter que tirar essa sujeira daí. Então assim, crescer e evoluir como a dor da musculação, do crescimento, mas não vale é fácil, né? Mas vale Por isso que a gente tá aqui hoje com o nosso jardim de 25 metros, graças a Deus, lindo. Com mais de agora quase 20 ela vai anos mostrar de casamento. E eu vou mostrar pra vocês, ela vai porque mostrar... tudo começou pelo canteiro. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela vai mostrar e eu vou assar uma carne e já era. E eu desejo o melhor pra jornada de vocês também. Amém. É isso aí. Beijo.